Fala pessoal, muito boa tarde para quem está ao vivo aqui conosco. Hoje vamos falar sobre cultura organizacional. Nosso tema de hoje é superando a resistência na construção de uma nova cultura organizacional. Será provavelmente um tema polêmico, será provavelmente um tema que dará muito pano para manga. Espero que dê pano para manga, inclusive aqui no nosso chat. Então, sejam bem-vindos quem está aqui no nosso chat, como sempre eu gosto de fazer. Vão colocando aí. O Matheus já deu boa tarde, Taíla já deu boa tarde também. Coloquem de onde vocês estão falando, das cidades, por favor, e coloquem qual é a atuação de vocês, se vocês são de RH ou de outra área, se vocês são empreendedores, enfim, para a gente começar a nossa conversa aqui e também ficarem à vontade para entrarem na conversa, né? A gente gosta quando tem comentários, quando tem perguntas, quando enfim participam daqui da nossa conversa, porque isso torna muito mais rico. Como provavelmente vai ser um tema, como eu disse, que vai ter muita coisa. Eu estou muito feliz de estar com dois especialistas. Assim eu aprenderei aqui bastante. Estou aqui com o Felipe e com o Gui. Sejam muito bem-vindos. Vou passar o microfone para vocês se apresentarem. Antes, vou fazer só a minha autodescrição rapidamente. Bom, eu estou com uma camiseta preta, com um fone de ouvido, tenho cabelos pretos, pele branca, e ao meu fundo tem o meu escritório, uma mesa com alguns computadores. Vou chamar agora para a sua apresentação e falar um pouco de você também. E muito obrigado pela presença, Felipe. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marcelo, pelo convite aí. Fazendo minha autodescrição. Então, sou um homem branco, com uma camiseta preta, cabelos castanhos, escuros, um óculos com a armação cinza. E ao meu fundo aqui tem também uma imagem do escritório com a logo da Comunitive. Então, bom, eu sou um dos fundadores e hoje estou como CEO da Comunitive, que é uma plataforma de engajamento e comunicação interna baseada em gamificação para colaboradores. A gente trabalha muito ajudando empresas a construir culturas, né, através da comunicação e do engajamento dos colaboradores. E eu atuo aí nessa área principalmente voltado mais para comunicação interna, engajamento aí há mais de 10 anos, e hoje na Comunitive a gente já ajudou mais de 250 empresas aí, mais de 15 países a engajar seus colaboradores. Então, estou bem animado aí para aprender também aprender muito com vocês aqui sobre aí o tema de hoje. Bom que você vai ter bastante case, né, para compartilhar também, assim como o Gui Marbach. Meu sotaque do interior não fugiu, Gui. Seja muito bem-vindo. Tá joia, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, essa oportunidade de poder compartilhar, né, o que a gente tem aprendido. Esse é um tema para mim muito caro, muito relevante, muito importante. Eu sou um homem também de pele branca, de olhos claros. Eu sou um homem de 60 anos, portanto, cabelo grisalho, apresento barba e cavanhaque também grisalho. Eu também, como os outros dois, estou vestido de preto, mas ao meu fundo não tem nada, só tem uma parede branca, então eu estou num lugar que não tem outros elementos que constituem essa visão, tá? Eu sou um dos sócios da Crescimento, sou diretor responsável pela vertical de cultura organizacional. A Crescimento ela é uma organização que foi fundada há 20 anos atrás com a gênese de desenvolvimento de liderança. Hoje nós fazemos parte de um grupo francês chamado Grupo Cegos. Somos um time aqui no Brasil de aproximadamente 170 pessoas. E eu vim para a Crescimento há 8 anos atrás. Há 12 eu trabalho como consultor, depois de uma carreira executiva durante muitos anos no mercado financeiro. Fui executivo de mercado financeiro. Última posição executiva, eu tinha uma equipe aí de quase 700 pessoas e fui C-level durante bastante tempo. Fui pró-reitor de uma universidade. Só para dar uma ideia do que eu venho hoje na consultoria, não simplesmente com um aparato, digamos assim, acadêmico, né? Mas eu tenho uma história, claro que a gente busca profundidade dos conceitos, mas tem uma história da vida executiva, o que me confere uma experiência para entender um pouco do que é que acontece no calor da cadeira executiva, o que acaba sendo algo que contribui com esse diálogo com as pessoas que fazem a cultura acontecer, que são, naturalmente,
todos os líderes de cultura, mas especialmente aqueles que ocupam as principais posições de liderança. Aqui eu estou olhando, inclusive, para 2 deles, com quem eu acredito que esse papo vai me trazer muito aprendizado. A cada conversa dessa a gente aprende coisas novas, sempre é muito bom. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Excelente, nós que agradecemos. Então vamos lá, começando o nosso tema, eu queria começar um pouco com tanto um panorama quanto uma contextualização para quem está aqui, né, do que é cultura organizacional e talvez o porquê da sua importância. Esse é um tema que eu confesso e falo muito aqui dentro da Convênia sobre isso, que eu sou apaixonado por cultura organizacional e eu tenho sempre um mixed feelings assim, nossa, esse tema é o mais importante de uma construção de uma empresa para, nossa, como é que esse tema não é, como ele é banalizado muitas vezes nas empresas, ou seja, tem empresa que a gente olha e vê a cultura muito forte, e a gente sente uma cultura muito forte, e tem outro que a gente fala, nossa, mas que cultura, você tentou replicar uma cultura e não conseguiu, né? Então a minha descrição de cultura, se eu tivesse que falar o que significa cultura organizacional para mim, seria o fundo do iceberg de uma organização. Então lá na ponta estão os artefatos, tá lá a cor da parede no escritório, tá lá a forma como a gente toma decisão, tá lá a forma como as pessoas se relacionam, tudo isso é o topo do iceberg. O meio seriam os valores que permeiam esses artefatos e o que está sustentando tudo isso é a cultura, que a gente não vê, não toca, mas sente, né? E acho que inclusive um dos maiores erros é tentar replicar uma cultura replicando o seu artefato, né? E a gente vai falar um pouco aqui de construção de cultura. Acho que um dos erros é construir cultura olhando o artefato. Pô, que legal a piscina de bolinha do Google, quero ser inovador, piscina de bolinha aqui na minha empresa. E aí, meu, dá tudo errado. Dá tudo errado, porque as pessoas sentem que tem algo fora do lugar. Vocês concordam com essa definição? Não concordam? Vou chamar primeiro, aqui na ordem, o Felipe, depois o Gui. Eu concordo, Marcelo. Eu acho que a cultura tem várias definições e não tem uma que é exata, né? Ninguém consegue falar, não, é isso e tudo o resto não é. Então, eu concordo. Eu acho que o ponto que se trouxe, né? A cultura, muitas vezes, ela é um sentimento. É difícil, às vezes, você explicar de forma mais tangível o que é uma cultura da empresa, né? Até, por exemplo, muitas vezes a gente está ali contrata um colaborador, muitas vezes a gente sente que aquele colaborador não está alinhado com a cultura, mas é até difícil explicar o porquê, assim, né? Justificar ali de forma mais tangível quais são os pontos que não estão alinhados, mas a gente consegue ver que não deu aquele match, né? Não encaixou ali na forma como a empresa trabalha. Então, até tentando tangibilizar, eu sempre gosto de pensar também, cultura, ela muito molda os comportamentos que acontecem dentro da empresa, né? Então, quais são as atitudes que as pessoas têm, que tipo de comportamentos elas vivenciam no dia a dia. Então, para mim, além da descrição que você trouxe, eu gosto muito de tentar olhar para comportamentos, né? E tentar tangibilizar uma cultura usando sempre verbos, né? O que é? O que a gente faz? Por exemplo, na Comunitive, a gente tem muito a colaboração, é um dos nossos pilares. Então, nós colaboramos uns com os outros. Isso é mais tangível, a gente consegue visualizar, né, quando uma pessoa está disposta a colaborar ou não está. Então, para mim, essa é uma definição de cultura. E eu também tenho uma visão um pouco parecida com a tua, que é aquilo que é invisível, mas que conecta ali as pessoas que fazem parte daquela organização. Não é o que está escrito na parede, não é o que está lá no manual da cultura, mas é aquilo que é invisível, que de alguma forma conecta e fazem as pessoas se sentirem parte de algo maior, né? Cria um senso de pertencimento com as pessoas. Então, para mim é isso, a cultura é o que conecta as pessoas aí. Uhum. Vai lá, Gui. Muito bem, eu não concordo com isso. Eu gosto quando você traz a metáfora do iceberg, que eu uso muito. E quando eu defino o que é cultura, eu trago para que, porque eu concordo com tudo que vocês comentaram aqui, ela é intangível, ela é imperceptível, mas quando eu defino ela a gente consegue observar a cultura observando-se os comportamentos, porque eles revelam. Então eu vou muito ao encontro, quer dizer, e isso é aquela parte que está em cima do iceberg, né? Então
Eu consigo perceber o que é a cultura quando eu observo os comportamentos. E comportamentos esses que eles são encorajados ou permitidos pelo que eu simplifico chamando assim o sistema geral de consequências. Então, o sistema geral de consequências, ele orienta, encorajando e permitindo esses comportamentos. O que é o sistema geral de consequências? É tudo que orienta e permite os comportamentos. Então, a gente pode falar de todos os subsistemas de recursos humanos, a gente pode falar de layouts, pode falar de símbolos, artefatos, e tem uma pecinha fundamental do sistema geral de consequências, que é a tal da liderança. E que também é quem no tempo forja essa cultura, a partir de suas crenças e valores. Então, as organizações, à medida que elas vão aprendendo o jeito certo de se fazerem as coisas, né, para elas vão montando esse sistema geral de consequências, conscientemente ou não. Isso tudo acontece a partir de crenças e valores da liderança do passado e do presente. Então, quanto a gente vê hoje, a gente acompanha muitos processos de gestão, transformação cultural, especialmente de sucessão, muitas vezes, que é um grande desafio, é um momento de grande desafio para as organizações, de uma maneira geral, e que você percebe claramente que você tem ali traços muito fortes que nasceram com o fundador, nasceram com a fundadora, com crenças que ela vem ali trabalhando durante esse tempo. Então, é como a gente olha também a diferença do que eu chamo de caráter com personalidade. Então, o caráter no indivíduo, ele é aquele nosso conjunto de valores e crenças, aquilo que nos representa, mas que ele é tipificado quando eu observo seus comportamentos, que é o que eu intitulo como personalidade. Então, do ponto de vista da cultura, quando eu falo do coletivo, é o nosso conjunto coletivo aqui de crenças, valores, do como as coisas funcionam por aqui, né? E que isso naturalmente orienta os comportamentos. Nós tipificamos a cultura ali nos comportamentos, mas é a parte mais profunda do iceberg, sim. Então, concordo 100% com isso. O destaque que eu dou aqui, bem importante, é que isso é muito vinculado e ancorado na liderança. É muito por aí que a coisa acontece. Se a gente quiser pensar em como é que eu faço a gestão da cultura, é a partir da liderança. Né? As organizações não evoluem, as pessoas evoluem. Então, acho que é um pouco disso que a gente acredita. Né? Gui, muito interessante o seu ponto, e quero partir daí, até para, né, o nosso tema aqui de superar essa resistência na construção, porque a cultura não é algo que a gente faz um download lá, não é um software que você baixa e de repente você, beleza, tá feito. São as pessoas, é o conjunto de pessoas que faz essa cultura. Né? Eu costumo até falar que você vai dentro do estádio de futebol, você segue um tipo de cultura porque tem um conjunto de pessoas ali que você não vai contra. A cultura é tão forte que você colocar as mesmas pessoas ali dentro de uma igreja, elas vão se comportar de outra forma, porque é uma outra cultura. E acho que a resistência vem muito daí, né? E uma outra coisa que eu quero até falar antes dessa resistência, eu quero falar sobre formação de cultura. Aqui na Convênia, a gente saiu de uma pessoa, né, nós 3 pessoas são os founders, chegamos a 180, com transformações de cultura, algumas propositais, outras totalmente despropositais. Tipo assim, numa hora a gente olhava o time e falava, nossa, que cultura é essa? Né? A gente às vezes nem corroborava com a cultura que a gente tinha, mas as pessoas estavam fazendo essa cultura ser diferente. E o Felipe trouxe isso também, né? Cada um que entra tem que ter um alinhamento cultural, cada um que entra, porque senão justamente essa cultura vai para um outro lado. Como que você acha que essa liderança, quando a gente traz uma liderança, por exemplo, ou quando a liderança tem uma cultura diferente do time que ela própria quer? Não sei se está claro. Então, eu como líder, então eu tenho uma cultura diferente do que o meu time tem, por quê? Porque eu trouxe pessoas que não têm essa mesma cultura e eu não cuidei dessa cultura e ela tomou uma vida própria, talvez, né? No processo de sucessão, talvez, ninguém perceba que isso é importante, ou quão importante é. Porque se você profissionalizar uma empresa sem olhar para a cultura, a hora que você vê a sua empresa que você fundou, não existe mais. É uma outra empresa completamente diferente, às vezes você nem de novo, corrobora. Isso acontece? Como que uma liderança percebe isso? Como que ela interage com isso na contratação? Isso depois ela consegue interagir? O que você acha? Tá, para mim, essa questão, eu Para acho você. que, vamos lá, aqui eu queria abrir aqui um recorte que eu acho que é bem importante para poder responder essa questão, Marcelo, que é o seguinte:
Você falou um pedaço no que você trouxe que vai tudo da intencionalidade. Porque o que acontece na realidade? Eu defini aqui na nossa crença que a cultura nasce a partir de crenças e valores da liderança. Tem um aspecto que é o seguinte: quando eu defino a expressão liderança, e aqui aproveitando que essa palavrinha é somente um artefato de linguagem, né? A palavra é um artefato de linguagem, nada mais do que isso. O que isso significa? Para cada organização tem uma coisa diferente. Quando eu falo de cultura, eu defino liderança, todo aquele indivíduo capaz de influenciar o comportamento de outra pessoa. E quem não conhece aqui lideranças das organizações que não são chefe de ninguém, falando assim, né? E que são baita influencers internos, né? Então isso acontece, Perfeito, de fato, perfeito. né? Então, eu defino liderança assim, e essa liderança, ela é quem formula essa liderança, e a liderança funcional especialmente, é quem, de alguma maneira, formula a estratégia e executa a estratégia de negócio, ok? Muito bem. O ponto é que a cultura, ela está se criando, a gente queira ou não. O que faz a diferença é a gente colocar uma intencionalidade no desenvolvimento da cultura. E na nossa crença, qual é a intencionalidade, como é que eu organizo a minha intencionalidade da cultura? Eu organizo quando eu claramente compreendo quais são os meus desafios estratégicos e procuro conectar a minha cultura para fazer frente aos desafios estratégicos. Então, por princípio, o grande objetivo é a gente promover um alinhamento entre estratégia, liderança e cultura. Porque isso é o que vai trazer clareza do propósito do uso da cultura a serviço dessa comunidade que tem, por princípio, entregar uma estratégia. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai acontecer quanto mais a gente amplia o nível de clareza do que se espera do ponto de vista cultural, conectando isso com a estratégia, que é um espaço muito mais fácil da gente conseguir racionalizar, digamos assim, entende? Então, quando a gente coloca essa intencionalidade, o processo de atração das pessoas para esse nossa comunidade, da organização, ele necessariamente precisa trazer a conexão disso. Inclusive, quando a gente vai buscar uma pessoa, eventualmente a gente até pode pensar o seguinte: olha, precisamos fortalecer certo traço cultural, certos aspectos que compõem a nossa cultura, que entre nós aqui, essa liderança está faltando alguém assim. Por exemplo, precisamos colocar um pouco mais de arrojo, um pouco mais de agressividade, porque nós temos um valor aqui que a gente fala que é o foco no resultado, mas nós não temos conseguido fazer isso. Vamos procurar trazer uma pessoa que, além dos nossos valores, mas ela claramente manifeste esse foco para que ela consiga nos ajudar a adicionar valor. Você usa isso para mudar a cultura. Você usa pessoas para. Na verdade, é isso, né? Que você faz, né? Você não faz a cultura de outro jeito, né? Exatamente, não faz de outro jeito. Olha só, eu trabalho na Crescimento há 8 anos, eu virei consultor e especialista em cultura há 12 anos. Eu vim para dentro da Crescimento justamente porque na nossa gênese nós somos desenvolvimento de liderança. A Crescimento sempre transformou a cultura das organizações sem uma intencionalidade clara, porque à medida que você desenvolve as lideranças, as culturas vão mudando. Quando eu vim que eu trouxe essa vertical para dentro da Crescimento, foi justamente para que isso acontecesse a partir de um propósito estrategicamente bem escolhido. O que Uhum. significa isso? Eu preciso manejar a minha cultura para que ela faça frente para a minha estratégia. E aí a gente faz o trabalho hoje todo de desenvolvimento de cultura com esse propósito, com essa intencionalidade. Vai para esse lugar. Né? Perfeito. E, aliás, desculpa, só avançar um pouco, Sim. essa é uma das principais resistências, inclusive uma das grandes dificuldades, porque na cabeça do empreendedor, nas tradições nossas executivas, o que está mais claro é todo aquele conjunto de tarefas e atividades e coisas relacionadas com a estratégia, com a execução do nosso core business, da nossa atividade principal, daquilo que a gente faz, constrói e entrega. Nós fomos preparados para isso. Entende? Então, automaticamente, qualquer coisa que a gente pensa, eu estou com um problema, como é que eu vou resolver? A gente pensa mecanicamente, mecanicistamente, né, Sim. de Sim. soluções do ponto de vista da execução estratégica. Dificilmente a gente coloca como uma base de resolução a cultura da organização. Dificilmente. Isso não está nas tradições do que está na cabeça. E essa já é, por natureza, uma resistência. Quando a gente Sim. fala até no nosso tema resistência, já trazendo para a cultura, não sei se eu avancei, atropelei, Não, passei do não, ponto, perfeito, tá perfeito. invadiu o sinal, entendeu? Não, tá perfeito. Eu adorei o que você trouxe e até queria perguntar para o Felipe, porque a Comunitiva eu acho que deve entrar muito nessa parte de eu tendo clareza, tendo a intencionalidade, como que eu mexo as pessoas para
né, quando a gente fala de gamificação, a gente está falando disso, de engajar pessoas, de levar pessoas para ações, né, dado uma determinada... Tô falando professor aqui, hein, Gui? Tô falando professor, arrisquei aqui contextualizar, mas o que você vê de clientes de vocês ou de casos de vocês quando eu tenho uma intencionalidade, daí eu vou e uso, por exemplo, que seja gamificação ou que eu começo a fazer ações para mudança de cultura? Ótimo, gostei muito também que o Gui trouxe ali, e trazendo aqui para o contexto da Comunitive, que a gente vê, acho que toda mudança, né, e até eu ouvi isso de um cliente, ele falou, cara, se eu preciso mudar algo na empresa, existem dois pilares que eu preciso trabalhar muito forte. Um é a comunicação e o outro é o reconhecimento. Então, se eu quero que as pessoas mudem, se eu quero que as pessoas se movam, quero que elas avancem, eu preciso, primeiro, comunicar isso de uma forma muito clara, elas precisam entender o porquê dessa mudança, precisam entender quais são os movimentos que a empresa está fazendo, qual que é o objetivo disso, quais são os resultados esperados, e também a comunicação não é só a empresa comunicando para as pessoas, né, para as lideranças e para os colaboradores, é muito também a empresa ouvindo os seus colaboradores, porque, como a gente falou, a cultura ela é feita de pessoas. Então, muitas vezes, não adianta a empresa pegar e querer mudar uma cultura totalmente, sem ouvir quem está lá no dia a dia, quem vivencia, quem coloca na prática, né, os valores, as crenças, os rituais ali da empresa. Então, é importante ter essa comunicação de mão dupla. Então, dentro da Comunitive, a gente estimula muito isso, que as empresas, que as lideranças, elas comuniquem, levem a mensagem ali para os seus colaboradores das mudanças, da cultura, enfim, mas também ouça, né? O que eles sentem sobre isso? Será que faz sentido? Porque muitas vezes a gente está no papel de líder, a gente não está tão próximo da ponta ali, né? Então, e algumas percepções que a gente tem não são reais. A gente imagina que algumas coisas funcionam daquele jeito, mas quando a gente vai lá falar com quem está realmente ali na ponta, a gente vê que as coisas não são como a gente imaginava. Então, é importante ter esse canal de abertura para ouvir e trazer as pessoas, né, os colaboradores, para que eles ajudem nessa construção e nessa mudança. Não somente ser algo que você impõe. Isso faz total diferença no engajamento, né, em como as pessoas vão aderir a essa mudança. Então, se você não envolve elas nesse processo de mudança, vai ser muito mais difícil, a resistência vai ser muito maior. Quero trazer um exemplo até aqui da própria Comunitive. No ano passado, a gente passou por um rebranding, a gente mudou de nome, mudou de marca, e isso envolveu a mudança de alguns pilares da nossa cultura também. E o que a gente fez aqui? Quando a gente decidiu fazer essa mudança, a gente tinha um certo receio de como as pessoas internamente iam receber isso, né? Porque muitas pessoas trabalham aqui há anos na empresa, eram muito apegadas ao nosso nome antigo, à nossa marca antiga. E como que a gente fez aqui? A gente envolveu as pessoas desde o início. A gente começou a perguntar para eles: quais são os valores que vocês acreditam que a nossa marca transmite? Quais são como que a nossa marca é percebida por vocês? Começamos a pegar feedback sobre eles. Então, a cada rodada que a gente avançava em alguma mudança, a gente colocava uma espécie de votação. Por exemplo, quando a gente foi mudar o nome, a gente elencou ali 6 nomes finalistas ali que a gente tinha feito junto com a nossa consultoria de branding, e colocamos para os colaboradores votarem e darem a opinião deles. Então, todos os colaboradores, desde a diretoria até os estagiários, todos tiveram o mesmo poder ali de votar e dar a sua opinião. E isso gerou um senso de comprometimento, de pertencimento das pessoas, foi muito grande, assim. Então, as pessoas se sentiram muito ouvidas mesmo durante todo esse processo de mudança que a gente fez. Então, isso é algo que ajudou muito. E quando a gente decidiu lá, todas as pessoas já sabiam mais ou menos quais seriam as mudanças. E é o momento que a gente anunciou, pessoal, a partir de agora nós não somos mais PIP, agora somos Comunitive, o que a gente acredita é isso, aquilo. Todo mundo comprou. Inclusive, foi muito legal que quando a gente fez a virada, vários colaboradores foram no LinkedIn e fizeram um post falando o quão importante eles foram para esse processo de mudança. Então, eles vestiram realmente a camisa da mudança ali e foram porta-vozes externos para trazer. E aí, o outro ponto, né, acho que esse ponto da comunicação, e o outro ponto que eu trouxe ali é do reconhecimento. Né? Então, quando a gente fala até de gamificação, que é um dos pilares da solução da Comunitive, ela passa muito por reconhecimento. Então, as pessoas que contribuem para essa mudança, as pessoas que fazem parte dessa mudança, elas querem ser reconhecidas. Seja com muito obrigado pela sua participação, pela sua opinião, é muito válida. Abrir o canal para elas participarem já cria um senso de poder, de importância, isso é uma forma de reconhecimento também.
e também algum reconhecimento além, né? Então, como às vezes alguma coisa que gera um status, por exemplo, então a gente destacar pessoas que participaram, que foram importantes para esse processo, até algum tipo de brindes. Então, por exemplo, a gente no dia que foi lançar aqui a nova marca, os novos pilares, a gente deu lá um voucher do iFood para todos os colaboradores, agradecendo eles e para que fosse um momento onde a gente fosse celebrar juntos essa mudança. Então, essa celebração também é um pilar super importante. Então, e a gente vê que muitos clientes nossos usam desse método de comunicar, ouvir, envolver e reconhecer. Então, acho que isso é algo que a gente vê que funciona muito bem aí para baixar um pouco, né, a guarda das pessoas aí nesse processo de mudança. Boa, Felipe, se eu te falar como é que foi o processo de mudança cultural que a gente fez na Convênio no ano passado, meu amigo, foi tiro, bomba, foi pé. O que aconteceu aqui? Eu vou passar um pouco aqui até e fico feliz. Um dia eu vou ter um case como o seu, obviamente que é muito mais expert do que eu, mas a gente notou, e acho que vindo da pandemia, onde a gente permitiu várias coisas e a gente estava muito mais sensibilizado, enfim, a gente foi derivando para uma cultura muito mais soft, e soft na ponta da gente olhar aqui, a gente começar a ver que, por exemplo, as avaliações de desempenho não serviam para desenvolvimento, porque ninguém tinha nenhum ponto a falar da outra pessoa. E ninguém desenvolvia, e a empresa estava entrando numa coisa lateralizada, assim, de performance das pessoas. Isso começou a incomodar a gente, porque a gente não é assim. A Convênia, a gente sempre teve um perfil de ter, assim, altíssima performance no time, de se cobrar, e, enfim. E a gente começou a fazer essa mudança, mas foi dolorida aqui internamente, tá? Eu não sei se a turma do chat pode até falar se já participaram de uma mudança de cultura, se foi mais Convênia, mais comunitivo, se foi mais dolorido ou menos, mas para vocês terem ideia, o nosso NPS saiu de 90 para 30 nesse processo. Por quê? Porque a turma olhava e falava, bom, mas essa não é a cultura. Sim, não é a cultura que você quer. Porque a cultura que você quer não é a cultura que a gente quer para a empresa. Então, não teve um processo, diria, tão democrático, foi um processo, de fato, pensado mais, entre aspas, estrategicamente, e depois, claro que a gente foi tentando trazer as pessoas e orientando, porque, obviamente, né, são as pessoas, mas a gente tinha consciência de que ia ficar a gente pelo caminho, de que algumas pessoas não iam gostar, iam sair do barco, e ok, né, isso faz parte, eu acho que, de um processo de realinhamento cultural, mas era importante para a gente, do ponto de vista de negócio, fazer esse realinhamento. Então, acho que. E depois o NPS volta a crescer, que foi um suspiro para a gente, assim, foi, nossa, e volta com uma cultura muito mais forte, acho que com um time com uma cultura muito mais forte, então a gente teve uma experiência de mudança cultural mais turbulenta, mas que legal a sua próxima vez, acho que eu vou trocar mais contigo antes de fazer. E eu quero puxar aqui, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando, já para comentário de vocês, que a Carla mandou o seguinte, Carla Medeiros mandou a seguinte pergunta. Por favor, podem falar sobre culturas de empresas que tiveram ou que terão fusão e incorporação, que eu acho que é o limite dessa história, né? Que é quando chega uma outra cultura importada, assim, pô, mudou do dia para noite. Gui, você quer começar com essa pergunta Vamos fácil, lá, tranquilo? vamos lá. Essa pergunta não é fácil, a resposta, o desafio, por princípio, dessa circunstância, pela sua natureza, ele é bastante grande, mas, por outro lado, é algo que me encanta, porque pode ser um negócio, algo bem difícil, assim, e que destrua valor, como pode ser algo que potencialize valor, a depender da intencionalidade que você coloca e da responsabilidade com que você trata isso, né? A gente brinca o seguinte: você trabalha numa empresa sem fusão ou confusão? Então, confusão é isso, Já está no nome. basicamente já está no nome, né? E aí depende, tem os mais variados portes de fusão. A gente tem um exemplo assim que é dos mais relevantes que a gente tem no Brasil, que foi extraordinariamente bem feito, de uma mega fusão, que a fusão foi do Itaú com o Unibanco. O Itaú com o Unibanco fizeram um trabalho incrível de sentar de forma intencional e atenta e cuidadosa para verificar o que é que tinham atributos culturais de uma organização e da outra organização que pudessem se adicionar nessa nova e que seria o ideal. Mas, normalmente, os processos que a gente olha de M&A, todas as práticas de M&A, elas são orientadas para uma resolução financista.
Então, o que se pensa normalmente é da conta que vai gerar isso daí, né? Eles até Sinergia do criaram produto, né? Sinergia do produto, sinergia no mercado. isso, eles criaram um significado novo para essa palavra sinergia, né? Porque sinergia significa que eu reduzo de custo. Entendeu? Então, no M&A é isso, né? Pô, vamos ver qual é a sinergia que a gente tem. Tem 2 áreas de finanças, vamos ter uma só. Boa, sinergia. Sinergia. Entendeu? Mas, e o pior é que essa visão, e quando você olha para a visão financista, você não consegue capturar. Claro, eu estou fazendo uma aquisição de 2 organizações que têm o seu valor. Parte desse valor é um valor intangível, é um valor cultural. E que isso não está na conta do balanço normalmente. Se eu não levo em consideração o que eu posso estar trazendo de força cultural, eu estou, por princípio, destruindo o valor. Isso acontece muito. Nós deixarmos de capturar todo o valor possível de uma fusão. E aqui eu volto um pouco para poder até esclarecer esses desafios do que a Carla pergunta a respeito disso, é que a intenção de uma fusão, ela por princípio, ela é uma intenção de aumentar uma potência estratégica qualquer. E aí volta para dizer o seguinte, legal, diante dessa fusão, qual é a resolução estratégica que eu tenho, quais serão os novos desafios? E eu sempre coloco em perspectiva, aqui concordando bastante, Marcelo, com o que você trouxe da sua visão, e respeitando um pouco do que o Felipe trouxe, mas que normalmente, da forma que a gente olha, o principal drive ele é um drive estratégico. E numa fusão eu preciso olhar, legal, essa intencionalidade estratégica, mas diante dessa intencionalidade de capturar valor estrategicamente nessa fusão, o que eu tenho de desafios? Portanto, para fazer frente a esses desafios, que cultura vai fazer frente a esses desafios? E aqui eu faço uma análise cultural para ver do que vem de uma de outra, o que é que melhor compõe isso para uma defesa estratégica. E nesse aspecto eu estou respondendo aqui um pouco, concordando com o driver de como a gente faz, que a cultura a gente desenha a partir de uma estratégia. Eu concordo com isso. Como é que a gente faz, que eu concordo com o Felipe também, que para a gente engajar, as pessoas precisam se sentir pertencentes e parte disso. Então, quando eu defino o que eu quero no design cultural de valores que vão ser praticados, porque o nosso método é muito um método de cultura, de gestão de cultura por valores, eu defino os valores porque eu vejo qual é o recipiente energético que esse valor traz para a nossa organização, né? Colaboração tem um recipiente energético, foco no resultado tem outro, cuidado com as pessoas tem outro, inovação, trabalho em equipe tem outro. Então eu verifico isso de uma maneira mais macro estratégica, mas aqui, Felipe, o que é que eu faço? Aí eu desço com toda a população para construir com essas pessoas qual é o significado desses valores. É a forma que eu estou juntando aqui as duas falas. Não vejo como um pleito democrático, mas ao mesmo tempo eu tenho uma escolha que é uma escolha estratégica por princípio top-down, mas quando eu vou trazer assim, ok, mas o que isso significa para a gente? Aí a gente discute com o coletivo. Perfeito. Então, quando eu sento para fazer um design cultural e um conjunto de significados, eu faço uma reunião para escolher a questão estratégica, Marcelo, mas os significados ficam prontos depois de 3, 4, 5 meses. Aí você fala, não é muito tempo para comunicar? Não é, porque como você discute isso com todo mundo, quando você comunica, as pessoas já sabem e se orgulham de terem sido parte da construção desse processo. Então, essa é uma maneira de juntar um pouco as duas coisas. E no caso especificamente de fusão, parte de uma discussão estratégica do que significa essa fusão, qual é o propósito dessa fusão, o que eu vou potencializar da geração de valor para o acionista, né? Pensando dessa maneira. E eu deixo olhar para as duas culturas aqui para ver o que eu consigo nesse mosaico juntar o que é força energética cultural de uma e de outra para então orientar o que vai ser a minha cultura. E a partir daí eu venho para a significação e tal, e todos os processos, e que parte deles passa pelo que o Felipe trouxe, por exemplo, das pessoas significarem, reconhecer o que são esses significados com gamificação, com processos de reconhecimento e tal, e tem aí mais alguns elementos de mais algumas outras camadas que eu posso falar mais adiante, tá certo? Perfeito. Queria, Felipe, que você comentasse também sobre, acho que esse conflito de culturas, que eu acho que é onde é o ápice dessa resistência. Mas vou trazer um dado que eu devia ter trazido no começo e não trouxe, que eu acho que reforça isso que o Gui estava comentando, sobre como uma fusão deveria olhar para a cultura como um ativo, né? 77% dos trabalhadores avaliam a cultura da empresa antes de se candidatarem numa vaga. Imagina se você funde duas empresas e de repente você perde a cultura, 77% vai olhar essa cultura confusa, como diria o Gui, para trabalhar.
Saúde organizacional continua sendo a melhor preditora de criação de valor. O EBITDA das empresas, como a saúde organizacional, com alinhamento cultural, é até 4,4 vezes maior. Isso de acordo com a McKinsey. Ou seja, isso traz resultado, né? Então as empresas, mesmo que olhando do ponto de vista financista, deveriam olhar, né, Felipe? O que você consegue comentar sobre isso? Aliás, vou tentar mudar a pergunta. O que você faria se você fosse uma empresa incorporada? Se você trabalhasse numa empresa incorporada, você acha que tem algo a se fazer para melhorar e para orientar? Porque cultura está nas pessoas, né? Exatamente, acho que é um grande desafio. Eu nunca vivenciei, né, esse processo, mas eu vejo muito, principalmente nesse mundo de startups, né, que tem fusões e aquisições aí mais frequentes. O que eu tenho visto é que as empresas elas têm olhado muito mais, não olhado muito mais, mas têm se preocupado mais com essa questão cultural. Também é um ponto que pesa no momento ali de escolher entre comprar uma empresa, adquirir uma empresa ou não, né? Então, eu acho que alguns dos cases de insucesso de aquisições e fusões que eu vi foi justamente por essa embate cultural que acaba acontecendo, né? Então, realmente, como o Gui falou, às vezes as pessoas buscam sinergias, ou pode ser redução de custos, mas acabam não olhando para a cultura. E pode ser que empresas que tenham uma complementaridade, né, uma sinergia financeira, acabam não tendo essa complementaridade cultural. E aí as culturas são conflitantes, né? Então, não adianta uma empresa que é super hardcore, trabalho duro, workaholic, assim, que tem algumas, comprar uma empresa que tem uma cultura mais soft, que pense no balanceamento, né, entre vida profissional e vida pessoal, possivelmente não vai dar certo, né? Ali algum lado vai pender e algum lado não vai ficar satisfeito e vai dar ruim para algum lado. Então, o que eu vejo é muito isso, assim. Então, eu acho que se eu trabalhasse, né, então, se eu trabalhasse e fosse, caísse dentro de uma empresa, eu tentaria entender qual que é os pilares dessa empresa, dessa cultura, tentar buscar, beleza, o que com as pessoas que eu tenho aqui, né, o que eu consigo adaptar e ajustar, como vocês falaram, possivelmente algumas pessoas vão ficar pelo caminho, algumas pessoas não vão conseguir se adaptar, não vão conseguir se ajustar e vão optar por sair. Muitas vezes a empresa vai ter que tomar essa decisão de tirar algumas pessoas para que a empresa como um todo se adapte. E também tentaria, né, trazer ali para a empresa adquirente quais são os pilares da cultura da empresa que eu trabalho que podem agregar para essa empresa. E pensando em agregar na questão da estratégia, né? Como o Gui falou, assim, a cultura ela serve muito como uma ferramenta para que a estratégia seja entregue, né? Então, É isso. como falou, não adianta a empresa tem metas super audaciosas e a cultura da empresa ser, não, só a gente não se preocupa com resultados, aqui vamos trabalhar todo mundo do jeito que quiser, então as coisas não vão dar certo. Então, eu tentaria dessa forma, então, entender o que a empresa espera, o que eu tenho que posso agregar, e tentar de alguma forma casar aí os pilares aí que gerem complementaridades para as empresas, mas obviamente que muitos não são compatíveis, alguém vai ter que abrir mão, né? Mas Marcelo, fala, Gui. Desculpa, eu queria aproveitar esse gancho aqui para complementar com uma informação que eu acho legal, que tem super a ver. Não sei se vocês, os nossos ouvintes, nossa plateia, digamos assim, né, já ouviu falar num cara chamado Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, vale a pena, inclusive, ler as coisas dele. Ele tem um livro que é As 5 Disfunções das Equipes de Alta Performance, é bem legal, e outro que é A Vantagem Decisiva. Na vantagem decisiva, e aí trazendo um pouco do que o Felipe trouxe, um pouco do que você trouxe, Marcelo, ele fala de saúde organizacional. E a busca da saúde organizacional, ela tem 4 passos. O primeiro passo é implantar uma equipe executiva coesa. E o que é implantar uma equipe executiva coesa? Não é que todo mundo é amiguinho, toma chopp junto. Não. É que rema para a mesma direção, reconhece exatamente o que são as mesmas coisas para poder descer isso de forma uníssona. Essa equipe executiva coesa, aí vai para o segundo passo, que é criar clareza. O terceiro passo, que é reforçar a clareza. E o quarto passo, que é supercomunicar a clareza.
Então, uma boa parte do que acontece nas questões, nos aspectos, que aí eu acho que o Felipe trouxe bem, é que primeiro a gente precisa deixar muito claro o que é que se espera. E a partir disso a gente vê, pô, legal, eu me enquadro ou não. Eu consigo ressignificar, rehierarquizar o que eu hoje dou atenção de valores que eu também tenho, tá certo? Tudo bem. E aí eu consigo me engajar nesse processo, desde que isso seja claro, entende? Então, quando você trouxe aqui, Marcelo, pô, a gente teve uma discussão aqui, mas olha, é isso que se espera da organização, tudo bem. Porque às vezes nós temos aqui os exemplos de organizações que são muito hard do workaholic e outras que são soft. Uma pessoa que tem um temperamento soft, que vai para uma organização dessa hard, vai ficar infeliz. Uma pessoa dessa que adora uma cultura super hard, competitiva, que se adapta bem com isso, se ele for para um lugar soft, ele também vai ficar infeliz. Porque não tem Não cultura existe certa, cultura errada. É não tem isso. cultura errada, não tem É cultura isso. certa e errada, entende? É isso. Mas a relevância que tem, a clareza do que é que se espera, isso é muito importante. Né? E a coisa da coesão do grupo executivo é bem importante, por quê? Porque essa clareza ela precisa ser percebida pelas pessoas como congruente no comportamento desse grupo executivo, porque também não Isso. adianta falar uma coisa e com as suas atitudes comunicar uma coisa diferente. Isso cria confusão, isso cria instabilidade, perda de credibilidade e por aí vai. Era isso que eu queria, só não queria perder esse gancho, porque acho que estava. Perfeito, perfeito. Achei ótimo. A gente tem muita participação muito boa aqui no chat. Eu vou começar a trazer perguntas. Nós vamos já sair do roteiro, porque eu acho que as perguntas estão bem alinhadas com o roteiro que a gente tinha. Acho que a gente vai conseguir fazer e trazer todo mundo para a conversa. Queria começar aqui com a Vanessa Yumi, que fez uma pergunta para mim que eu consigo responder rapidinho aqui. A Vanessa perguntou, ela falou, né? Você comentou que a mudança de cultura na Convênio não foi tão fácil. O que foi mais desafiador, além do que você já trouxe? Como trabalhar nessa nova cultura e o que faria diferente? Acho que o erro nosso, Vanessa, não foi durante a mudança de cultura proposta, mas foi antes. Foi deixar a cultura ter ido para um lado que não fazia sentido para a gente, né? E depois você retomar a cultura levou 18 meses, talvez, para você ter ideia. Isso é um negócio que, assim, é você transformar a forma como as pessoas, né, trabalham ali. E o que, inclusive, que o Gui estava falando, fica uma organização esquizofrênica quando a cultura é uma do time e o comportamento da liderança é outro, porque a gente estava tentando puxar a empresa para um lado, a gente estava olhando os resultados de uma forma, só que a cultura estava totalmente desalinhada com isso. O que eu acho que a gente acertou nesse processo, por mais que tenha sido muito dolorido, foi comunicar os motivos. Olha, é por isso que a gente está fazendo essa mudança cultural. A empresa não é isso, a gente não quer que a empresa seja isso, a gente quer outra coisa, a gente quer ter um impacto em tal coisa. E né, o que o Gui estava falando também, não é que a gente não... estar coeso aqui, alinhamento cultural, não é a gente sair, ser amigo e tomar chopp. Se a gente for amigo e tomar chopp, é um lucro na história. Mas não é para isso que a gente está aqui. A empresa está aqui para um objetivo de empresa, né? Então eu acho que o maior erro foi antes, foi não ter olhado a cultura e zelado pela cultura. E talvez acho que faltou essa clareza, reforço da clareza, supercomunicação de clareza antes, e até talvez acho que a gente nem tinha, a liderança nem tinha clareza para olhar e falar, nossa, está indo para um outro lado que a gente não curte. Eu acho que esse foi o principal erro que depois tornou as coisas muito mais difíceis. Então talvez a lição que a gente ficou tenha sido essa de zele pela cultura. Eu vou puxar aqui para uma da Sabrina. Como o setor de RH e DP pode incorporar estratégias para a criação da cultura organizacional de forma nítida a todos os colaboradores? Tem muito a ver com essa clareza, talvez, que o Gui estava falando. Não sei se Felipe, o Gui, quem quer começar com essa? Eu acredito que passa por ter essa clareza muito bem estabelecida, né? E muito bem hipercomunicada, né? Como o Gui trouxe. Então, acho que passa muito pelo papel aí do RH e do DP, comunicar isso, essa clareza da cultura, do que a empresa espera, dos comportamentos, dos valores que a empresa quer que todos os colaboradores tenham. Então, e esse é um ponto que às vezes, essa falta de comunicação, aqui na Comunitive a gente já errou algumas vezes, principalmente quando entram colaboradores novos, né, a gente às vezes supõe que as pessoas vão entender, assim como os que já estão há mais tempo vão saber o porquê, os motivos
de como a gente trabalha, né? Então, e aí quando você às vezes não traz essa comunicação e essa clareza para essas pessoas, que a gente começa a perder um pouquinho da cultura, como o Marcelo falou. E se a gente não cuida, né, não está muito atento a isso e não corrige ou não corta ali pela raiz, é muito fácil a cultura desandar, né? Então, eu vejo o papel aí do RH e do DP, isso, né? Comunicar a clareza e também ficar muito atento se realmente as pessoas estão compreendendo isso e estão vivenciando a cultura que a gente quer. Quer complementar, Gui? Sim, uma coisa que eu gostaria de complementar, Sabrina, aqui primeiro que na nossa experiência, aquilo que a gente acredita, é muito importante a liderança estar envolvida, é muito importante o primeiro nível de liderança estar envolvido. É importante a gente ter em perspectiva que o grande sponsor da cultura, do projeto de cultura, da formação e fortalecimento da cultura, precisa ser o principal grupo executivo. Se a organização estiver bem estruturada, talvez o conselho, se não o CEO, a CEO. Então é importante que seja um projeto da primeira pessoa executiva da organização. Isso é bem importante. O RH ele tem um papel que funciona bem como instrumentalizador disso, como facilitador disso, como criar os artefatos, os símbolos, comunicar e tal, desde que isso esteja sendo patrocinado pela alta administração. A gente precisa lembrar que o RH ele é uma das estruturas laterais de toda a organização. É bom lembrar que quando a gente olha para as estruturas laterais, eu estou olhando para o grupo de diretores, todos eles competem por recursos, competem por espaço, e quando a gente coloca um projeto, esse é um projeto de RH, ele vai entrar nesse jogo das competições, por espaço, por recurso, e na realidade é importante posicionar o RH como um projeto estratégico, que ele é um projeto que tem a intencionalidade e as soluções estratégicas para todas as pessoas do board, todas as pessoas do COMEX, da diretoria, patrocinado pelo presidente, pelo CEO, né? Pela CEO. Então, e aí, quando a gente olha para a cultura, é importante a gente olhar ela em camadas. Então tem uma camada muito importante que é a camada dos significados. Então aí tem comunicação, tem prover, disseminar quais são os significados. Essa é uma camada que tem que estar alinhado, né? Tem que estar alinhado. E que precisa ser congruente com o comportamento da liderança. Então a gente precisa também desenvolver e treinar a liderança para que honre isso nos seus comportamentos e que precisa ser congruente também com os sistemas e regras e processos de negócio. Esses dias a gente teve com uma organização muito arrojada, que ela colocou o valor colaboração, Felipe, na sua. E quando a gente foi, pô, não estamos conseguindo, isso foi legal, mas como é que funciona aqui o processo de compensation, de remuneração variável? Ele disse, isso é uma instituição financeira, tá? Ele disse, quem fizer colocar sua carteira para cumprir a meta, ele vai ganhar um bônus aí milionário, tá certo? Independente do que aconteça lateralmente. Então tem um sistema poderosíssimo para dizer para as pessoas o seguinte: faça o seu. Não colaborem. Exatamente. Aí eu estou lhe botando na parede lá, por colabore, bonito e tal. E aí eu tenho um sistema de compensação que privilegia o. Então essas coisas precisam ter congruências, entende? Então sempre é legal. E isso o RH tem a sensibilidade e a percepção de conseguir capturar. Olha, isso é o que a gente quer significar, mas tem aqui a liderança precisa se comportar desse jeito e os sistemas, os processos precisam também caminhar nessa direção. Só para fechar aqui, quando a gente olha, e aí isso é uma coisa que é assim do RH, que é bem importante. Hoje, como eu tipifico, eu significo o que é um RH estratégico, ele é um RH que tem a sensibilidade de perceber e reconhecer a necessidade das pessoas e alinhar e associar isso com as necessidades de negócio. O RH estratégico não precisa entender de negócio mais do que todo mundo. Ela precisa entender suficientemente quais são as necessidades de negócio para alinhar e associar isso com a necessidade das pessoas. E no contexto, só quem tem essa sensibilidade, porque é forjado para isso, é o RH. Eu acho que essa é a principal missão, digamos assim, a grande tarefa, né, o propósito do RH nesse contexto. Perfeito. A gente falou aqui bastante sobre liderança. Vou trazer uma pergunta aqui do Rubem. Tem muita pergunta boa, gente. Eu vou pedir já desculpa antecipada, porque acho que a gente não vai conseguir no horário fazer todas. Mas eu trazer a do Rubem aqui, está no contexto do que a gente estava falando. Em momentos de troca de alta liderança, provavelmente CEO, presidente,
quais são os aspectos mais importantes para se trabalhar nesse processo, pensando na cultura. Eu vou dar a minha opinião polêmica aqui, e daí vocês me corrijam e coloquem de uma forma educada, talvez. A cultura vai ser influenciada por essa pessoa que entrou dentro da empresa, queira você ou não. Inclusive, a primeira empresa que eu trabalhei, a segunda empresa que eu trabalhei, era uma empresa super... Cara, parecia funcionalismo público, assim, no sentido de todo mundo era confortável, todo mundo... Eu lembro que a primeira festa de fim de ano, 60 anos de empresa, subiam 10 pessoas no palco. Eu falei, cara, como é que pode? A galera tá aqui há 60. Então era super, sabe, tradicional, um setor tradicional. Trouxeram o CEO do mercado financeiro. E o cara quis tocar o terror na empresa. Eu falei, meu, o que, que vai acontecer? E ele falou isso, na primeira reunião geral, ele falou assim, todo mundo aqui tá num sofá confortável, tal. Tem todo mundo levantado do sofá. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Todo mundo se O olhava. bicho vai pegar. Resumo da história, depois de acho que 10 meses, CEO não era mais CEO. Então, mas influencia, né? Porque o CEO Sim. tem uma cultura muito pesada, ele tem uma influência muito pesada, mas queria ouvir de vocês aqui o que fazer, quais são os aspectos mais importantes para se trabalhar nesse processo. Quer começar pelo Gui agora, depois Felipe. Vamos lá. Primeiro, assim, lembre-se que, por definição, a cultura é forjada a partir do sistema geral de consequências, que que orienta, encorajando e permitindo, tá certo? E nesse aspecto tem uma peça que é a liderança, e o CEO é a peça de liderança mais relevante de influenciar o comportamento de todo mundo. Então, sim, claro. A resposta aqui, Rubem, depende. Como um bom economista que eu sou, depende. E depende do seguinte, qual foi a intenção da troca desse CEO? Esse CEO chegou para um turnaround, a gente traz essa pessoa intencionalmente fazer uma mudança de cultura, pô, legal, chacoalhar a roseira, mas trazer isso com intencionalidade para que o que ele está trazendo ele seja uma forma de evolução da cultura. Né? Porque qualquer cultura, por mais que a gente esteja precisando mudar, ela tem aspectos que precisam ser blindados. Então é importante olhar em profundidade para dizer o seguinte, pô, legal, de qualquer forma, muita coisa boa nos trouxe até aqui, certo? E às vezes chega uma CEO, um CEO novo, e, puta, destrói tudo e faz de novo. Não, calma. Primeiro vamos Sim. ver aqui quais são os aspectos que eu preciso blindar e quais são os aspectos que você está chegando aqui para alavancar, para potencializar. Isso é uma coisa. E essa pessoa, naturalmente, vai ter um mandato para isso. Agora, por outro lado, você tem organizações como o que o Marcelo citou, que provavelmente ele queria manter aspectos culturais que estavam ali, e nessa hora tem que ver quem vai ser o guardião da cultura para além desse CEO, dessa CEO. E normalmente, aliás, eu tenho tentado influenciar e me aproximar do IBGC, eu sou certificado como conselheiro, sou board member, eu trabalho com isso. E eu acredito que essa agenda precisaria ser uma agenda de conselho. Então, por que precisaria ser agenda de conselho quando existe uma estrutura organizada desse jeito? Alguém aqui perguntou alguma coisa em relação a uma organização pequenininha. Eu estou falando de algo bem estruturado, tá certo? Tudo bem. Mas se eu estou olhando, quem é que vai proteger a cultura dessa organização com a chegada de um novo CEO? É alguma instância que seja superior a essa nova CEO, esse novo CEO que chegou, tá certo? Então, nesse caso, seria isso. Então, de alguma forma, tem que guardar. E claramente, quem contratou essa nova CEO, esse novo CEO, quem contratou essa pessoa tem que claramente dizer, olha, nós temos uma cultura forte, você vai chegar para fazer uma continuidade. Então, essa pessoa tem que estar claramente brifada, digamos assim, preparada para não fazer uma disrupção qualquer. Mas concordo 100%, Marcelo, invariavelmente a cultura vai ser influenciada por essa peça de liderança que tem um poder de influência muito grande dado o seu poder. Tá claro. Tá certo? E é muito legal que você trouxe que cabe a pergunta, né? Por que será que Sim. trouxeram essa pessoa? Por que será que trouxeram uma nova CEO aqui? Será que não foi para chacoalhar? Pois Pode é. ter sido. Ô, Felipe, você se incomoda se eu pegar outra pergunta para você, para a gente ganhar Pode, pergunta? mano. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Pode seguir. Não tenho Você nada mais seguiu o a agregar. relator. Seguiu o Só relator, que é isso. o trazer da Isabela, que ela fez uma pergunta que eu acho que cabe muito pela experiência até que você relatou interna aí, que é, frente a uma mudança de cultura conflitante, acho que não era conflitante no seu caso, mas enfim, como podemos reforçar a implementação no dia a dia, minimizando os danos no operacional? Eu acho que você teve um sucesso relativo na implementação, você pode comentar sobre isso. Bacana. Eu acho que passa um pouco pelo que o Gui trouxe na resposta anterior,
de não tentar mudar tudo do dia para a noite, né? Entender quais são ali os pontos que são fortes, que fazem parte ali, que estão muito bem enraizados. Se chega querendo mudar tudo, realmente vai gerar o atrito ali, as pessoas vão ficar na defensiva e você não vai conseguir mudar nada, né? Então, eu acho que é importante fazendo a mudança aos poucos, entendendo quais são os pontos mais importantes ali que você quer mudar, né? Eu acho que criar até uma lista de prioridades. Quais são os pontos aqui que estão mais atrapalhando, ou que eu preciso mudar mais urgentemente, e começar a partir dali e transformar isso não em algo que você vai impor, pessoal, a partir de amanhã o nosso valor é isso. Eu acho que é você começar a vivenciar, né, a criar rituais, a criar rotinas que estimulem comportamentos que façam essa mudança, né? Então, por exemplo, a gente quer colocar um pilar aqui de foco em resultado, que a empresa não tinha. Não adianta falar, pessoal, amanhã, a partir de amanhã, todo mundo vai olhar só para o resultado. A gente pode criar uma rotina, olha, semanalmente, vamos criar aqui na reunião geral, vamos pegar aqui, abrir o dashboard com os principais indicadores, vamos todo mundo olhar juntos. Vamos colocar lá uma rotina que agora, sei lá, mensalmente, todo mundo tem que reportar um KPI. E aos poucos, né, as pessoas criar isso num hábito. Eu acho que é aí que você consegue fazer a mudança, né? Então, e como tem lá vários livros que falam sobre isso, né? Sobre criação de hábitos, não é o que faz ali uma vez e vai estar enraizado. Você precisa fazer continuamente, né? Alguns livros dizem 21 dias, outros dizem 60, outros 90. Então, acho que é importante você construir esse hábito que as pessoas tenham esses comportamentos aí que você espera que elas tenham, né? Nessas mudanças. São esses artefatos, né, alinhados com o iceberg, tem que estar alinhadinho, esses artefatos alinhados com os valores, com a cultura que fazem isso, né? Eu vou trazer uma da Carla, que fez outra pergunta aqui, que é aquela que o Gui tinha comentado sobre empresas pequenas. Então, quando falamos de organização cultural, é comum pensarmos em empresas grandes e até com diversos times. Quando a gente fala com uma equipe só, o que muda. Olha, cara, tem um artigo super legal que fala da evolução de empresa e fala que a empresa começa com uma família, aí ela passa para uma tribo, daí ela passa para uma cidade, daí ela vai crescendo e muda a forma de relacionamento, a forma de desenvolvimento cultural e etc. Se eu puder falar rapidamente aqui para você, eu acho que você tem pontos bons e ruins. O ponto bom, acho que é mais fácil perceber cultura em um grupo pequeno. Por quê? Porque você está convivendo lado a lado, você está observando os rituais formais e informais que esse grupo tem. E eu acho que naturalmente as pessoas não ficam num grupo pequeno se elas não estão alinhadas com a cultura. É muito difícil. Um grupo grande já permite. Eu acho que tem coisas que ficam subliminares e ficam meio que numa zona cinzenta que, sabe, permite que as pessoas fiquem sofrendo em um desalinhamento cultural. O ponto mais difícil dessa história é que mudar uma cultura de um grupo pequeno, eu não sei como, eu tenho que trocar todo mundo, porque vai ter um conflito assim de pesos iguais na cultura. Então, mas sem dúvida tem uma dinâmica diferente que eu acho que é tão importante quanto você pensar em cultura. Isso que eu acho que é essencial. Alguém tem algo a acrescentar nessa pergunta? Não, acho que é isso aí mesmo. E aqui eu acho que uma coisa que vale muito é o diálogo para se alinhar e o combinado intencional. Então, a discussão para se alinhar e combinar intencionalmente, gente, quais são os valores que vai reger a nossa cultura? Vamos trabalhar para nutrir isso. Então, quando isso fica explícito e que fica combinado, a gente amplia a possibilidade de coesão, mesmo para um time pequeno. Então, essa discussão de olhar para isso, independente do porte da organização, mas a discussão de olhar para isso, né, e colocar intencionalidade na cultura que a gente quer, isso muda tudo. Senão a cultura ela vai se criar de forma acidental. Cada um achando que é uma coisa, e a cultura acidental é terreno fértil para toxicidade, para desarmonias, para entropias, para coisas que acabam gerando conflitos. Então, quanto mais a gente coloca uma intencionalidade e discuta sobre essa intencionalidade, maior a chance de a gente criar coesão e das pessoas claramente entenderem o que a gente quer como uma cultura e construir isso para que ela se torne forte. Eu acredito que a importância também das primeiras contratações, né, enquanto uma empresa pequena, e essas primeiras pessoas que vão formar a base para a cultura da empresa que vai perdurar ali, né? Então, se eu não me engano, até nesse mesmo artigo que você falou, Marcelo, que fala ali
família, cidade, tribo, acho que o último estágio é nação, né? Ele fala isso, né? Acerte muito bem as suas 10 primeiras contratações, porque são elas que vão forjar aí a cultura da tua empresa para a sequência. Então, acho que é o momento certo de você corrigir algo, né? Antes de crescer, porque depois fica muito mais difícil você mudar aí algo que tá torto ali, né? Com mais pessoas, então... E adicionando, Felipe, tem um cara chamado, talvez não sei se esse artigo vem dele, do Gert Hofstede, então, que é um holandês, que ele falava o seguinte: se você, quando quer transformar a sua cultura, puder fazer somente uma coisa, a partir de agora, contrate pessoas com o fit cultural do que você quer. É isso. Porque você vai gradativamente... A mudança vai vir naturalmente, né? Vai vir naturalmente. Então, isso é bem importante, sim, concordo. Todos esses artigos que a gente está colocando, nós vamos jogar na nossa comunidade no WhatsApp. Então, se quem quiser depois, e aqui nos comentários já estamos colocando também os que a gente conseguiu. Eu vou usar até o último segundo de vocês, até o último, mais até, né? Porque já passamos de 1 hora, mas vamos lá, a última. Da Juliana, quero trazer. Olá, gostaria de saber quais alternativas práticas podemos sugerir para promover a transformação cultural e de mindset de lideranças que possuem excelentes habilidades técnicas para o nosso negócio, porém não estão muito alinhadas com a cultura da organização. Essas lideranças são novas ou acabaram de chegar? Estou curioso para saber como que essas lideranças que não estão alinhadas com a cultura foram parar. Tipo, como é que é a piada da tartaruga em cima da árvore? Alguém colocou a tartaruga alguém em cima. colocou. Se tá lá, é porque alguém colocou. E aí, que dicas práticas a gente pode sugerir para mudar a cultura das lideranças? Gente, eu acho que, deixa eu tomar essa aqui, primeira coisa é seguir o Lencioni e dizer o seguinte: coesão do que é que se espera. E esses são os valores da nossa cultura. Segundo passo, porque só quais são os valores não é suficiente. O valor não se enxerga. O que é que significa esses valores? Porque o valor é uma palavra que só é artefato de linguagem, né? Comprometimento é um valor, mas comprometimento com quem? Com o acionista, com o governo, com a sociedade, com a comunidade, com o público interno. O que para a gente significa isso? Então, eu tenho que ter a significação clara do que é isso. E eu tenho que ter também quais são os comportamentos esperados e os comportamentos inaceitáveis para honrar essa cultura. Aí a gente começa a claramente definir. E com base, quando a gente constrói isso, a gente abre um espaço de caminho direto para que essa liderança tenha feedbacks. E esse é o caminho. Porque, gente, as pessoas fazem, fora uma questão patológica, psiquiátrica, fora uma questão de problema de caráter original, todo mundo faz aquilo que acredita que é o melhor a ser feito para o que está sendo apresentado. Sim. Por trás de toda ação, há um conjunto de pressupostos de intenções positivas. Esse é um pressuposto básico, tá? E muitas vezes as pessoas estão criando um dano sem saber que está criando um dano. Elas não sabem. Então, quando a gente traz a clareza, abre espaço para também usar esse passo como uma cultura importante, que é a tal da cultura de feedback, de diálogo, para que as pessoas tomem consciência do que é que elas estão fazendo, o que desagrada, o que como é que eu posso dizer, ofende, digamos assim, a cultura. Desalinhadas, né? Desalinhada com a cultura, entende? Eu trabalhei muito tempo no Citibank. Antes eu trabalhava no banco privado brasileiro. Quando eu cheguei no Citibank, as pessoas falavam uma série de expressões em inglês. Eu não sabia direito o que aquilo significava, até que eu comecei a significar, comecei a usar essas expressões em inglês. Depois de um tempo, eu fui contratado para ir para uma universidade, eu fui pró-reitor de uma universidade, eu tinha o meu par, o diretor acadêmico, né? Eu cheguei lá como economista, que saiu do Citibank, que foi lá para a profissionalização dessa organização, e falando as palavras em inglês, commitment, um monte de palavras assim e tal. Aí um certo dia o diretor acadêmico chegou e falou assim: Gui, deixa eu te explicar aqui, cara, isso aqui é uma academia. A nossa língua é a nossa pátria. Você vem falando essas palavras em inglês aqui, as pessoas lhe acham um bicho estranhíssimo, esquisitíssimo. Eu digo, caramba, entendi. Mudei na mesma hora, ressignifiquei. No dia seguinte eu parei de falar isso. Porque para mim isso tinha valor, mas eu passei a saber. Então, o processo de clareza que se dá, o que se espera do ponto de vista cultural, que é intangível, é o que ajuda para que as pessoas ressignifiquem, rehierarquizem os seus comportamentos, porque antes cada um hierarquiza os seus comportamentos a partir dos seus próprios critérios. E escolham, então, né? Se querem ou não ressignificar. Se não quiser,
ok. Se não quiser, tudo bem, entendi, Tudo esse bem. não é meu lugar, Pode vou sair. embora. Tá claro, eu vou Isso, embora, não é meu lugar. isso. Mas eu acho que é muito isso, tá? Então, muitas vezes a liderança está pecando sem saber que está pecando. É, E ela precisa ter essa oportunidade, né? é, Acho que é isso aí. perfeito. Felipe, algo a acrescentar nessa? Não, perfeito. Gui respondeu tudo aí. Pessoal, muito obrigado. Fomos mais de uma hora, daria para ficar mais uma hora. A Carla até mandou, é possível falar mais com vocês sobre esse tema? Infelizmente não, Carla, esse é todo o horário. Tô brincando, Carla, nós somos super acessíveis aí. Colocaram até o link nosso já do LinkedIn, nosso contato, então fica à vontade. Esse é um tema, eu acho que nós três aqui gostamos muito de conversar sobre. Eu acho que fico feliz também que se você quer falar mais sobre, eu acho que de certa forma foi legal para você. Eu adorei a conversa, aprendi muito. Vou pegar duas coisas aqui, entre tantas que eu anotei tanta coisa hoje, mas duas coisas que ficaram para mim. Primeiro, cultura tem que ter intencionalidade. Eu adorei o que você trouxe, Gui. E adorei o que o Felipe trouxe também, que cultura é ferramenta. Não tratemos a cultura como uma coisa que está dada ali. Cultura é ferramenta que tem que ser utilizada de forma estratégica. Então, Felipe, Gui, muito obrigado. Suas palavras aqui também para todo mundo que assistiu e obrigado a todo mundo também que estava no chat aqui. Por favor, Felipe, Gui. Obrigado, gente, pela aí. Um papo muito rico, aprendi muito com vocês aí também. Fiz várias anotações. E também quero deixar aberto aí, eu estou mais no LinkedIn, então quem quiser me adicionar e continuar o papo, tirar alguma dúvida, pode me adicionar ali, Felipe Tomé. Acho que o pessoal até mandou aqui no chat. E obrigado mais uma vez pelo convite, por todo mundo que nos acompanhou aqui. Demorado, a audiência foi super alta, então são bem engajados, os comentários também muito relevantes. Então, obrigado, pessoal. Eu também agradeço a oportunidade. É sempre muito bom nessas conversas. Sempre a gente vai aprendendo coisas novas. O diálogo é uma fonte inesgotável de aprendizado. E eu acredito muito que a importância do conhecimento só existe a partir do momento que ele flui, que ele sai. Então, a oportunidade de poder compartilhar o que a gente tem aprendido com a nossa experiência sempre é muito rico. Está bem conectado com o que é o propósito, meu propósito de contribuição, porque a partir disso a gente pode construir, então, um mundo melhor. Essa é a minha ideia, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Olha para a cultura, olha para as pessoas, olha para as necessidades humanas, dialoga com isso para que a gente possa cada vez mais construir um mundo melhor. Essa é a ideia. Muito obrigado, valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Felipe. Perfeito, Gui, Felipe. Não conseguiria encerrar de forma melhor. Pessoal, muito obrigado. Sigam lá nossas comunidades, siga a gente em todas as redes aí, que teremos mais conteúdos como esse para frente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu.